Evangelho segundo João, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. João 14, de 1 a 6. Os irmãos acharam? Diz assim, meus queridos, a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Querido Deus, precioso Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, e eu quero te pedir, Senhor, que nessa noite, por essa palavra, nós sejamos alcançados, ministrados e transformados, e que nós, ao sairmos dessa reunião, saiamos com o sentimento de que o Senhor falou conosco, que as nossas vidas não podem mais ser a mesma coisa depois de ouvirmos aquilo que o Senhor tem como conselho para as nossas vidas. Assim te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Nós vamos nos deter no versículo 3, que diz: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E nós começamos algumas reflexões já sobre esse texto, quando Jesus diz: eu vou preparar lugar. Significa que o céu não estava preparado para nos receber. Jesus foi preparar um céu para nos receber do jeito que nós somos, ou pelo menos do jeito que nós seremos quando entregarmos as nossas vidas a Jesus. E por conta dessa afirmação de Jesus, que ele foi preparar lugar, eu disse aos irmãos que a essência da Trindade foi mudada por amor a nós. O Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho veio, se tornou carne, e a essência da Trindade, ele voltou para o Pai. A Trindade tem uma pessoa que é 100% homem e 100% Deus, que é o Senhor Jesus. Então a Trindade foi mudada por amor a nós. Estamos ainda conversando sobre a essência da eternidade. Ela foi mudada por amor a nós. Ou seja, o céu, ele foi mudado por nossa causa. E aí eu comecei a falar sobre isso. Como era o céu? E por que o céu foi mudado? Então escute. Para a gente entender o céu, porque a Bíblia não fala muito sobre como é o céu, como é a eternidade onde o Senhor habita, nós partimos aqui para compreender o lugar pelo morador. Ou seja, vamos entender o céu a partir de quem mora lá. E quem mora no céu, quem mora na eternidade, é o Senhor Deus. E essa conversa, essa fala minha de falar de céu, de falar de eternidade, pode parecer no momento moderno um discurso ultrapassado, porque as pessoas estão indo nas igrejas, na verdade, para resolver um problema daqui da terra, não é verdade? As pessoas querem saber como é que pode pagar a sua conta, como é que pode ser curado do seu mal, como é que pode ser resolver seu casamento, e vem um babaca de um pastor palhando falar sobre o céu. Então eu sei que esse meu discurso é um tanto babaca, porque eu estou falando de uma coisa que as pessoas não querem ouvir. As pessoas querem ouvir um discurso que diga para elas como é que Deus pode resolver o problema delas, ou como é que elas podem resolver o seu problema usando a fé. Mas, respeitando a minha condição babaquiana, eu vou continuar
pelo menos por enquanto, pelo menos nesse momento da reflexão, falando sobre esse lugar, que é o lugar para onde eu sei que eu vou, é o lugar para onde nós vamos, é o lugar para onde vão aqueles que entregaram as suas vidas a Jesus. E para a gente conhecer esse lugar, a gente precisa conhecer a partir do morador de lá. E o morador da eternidade é o Senhor Deus. E aí, em um determinado momento, nós falamos que o Senhor é santo, que o céu é um lugar santo, separado. A palavra santo significa separado. Então o Senhor mora, habita num lugar separado. Nem anjos, nem ninguém habita onde habita a glória de Deus. Somente o Senhor habita lá. Pai, Filho e Espírito Santo habitam numa dimensão absolutamente separada de tudo e de todos. Hoje nós vamos, ainda na compreensão do morador da eternidade, para a gente conhecer o céu, eu quero afirmar para os irmãos que esse morador do céu, o Senhor, que é o morador da eternidade, ele é único. Então, se no primeiro momento ele é santo, no segundo momento ele é único. Diga depois de mim: o Senhor é único. Então, é isso que nós vamos tratar hoje. O Senhor é único. Esse é o nosso assunto dessa noite. E da mesma forma como o nosso conceito da santidade do Senhor depende em muito do Antigo Testamento, também o nosso conceito a respeito da unicidade, que é a condição de Deus ser único, também é um conceito que vai lá para o Antigo Testamento. É ali no Antigo Testamento, nos textos do Antigo Testamento, que a gente percebe essa concepção de um Deus que é único. Então veja, os povos primitivos, isso vamos imaginar aqui 5, 6 mil anos atrás, eles tinham de compreender o mundo em que viviam. E por causa dessa necessidade de compreender o mundo em que eles viviam, impunha sobre eles a imediata concepção do mundo e da divindade. Eles olhavam para onde estavam, viam a realidade onde habitavam, e eles precisavam compreender isso à luz de uma divindade ou de divindades. Então hoje nós sabemos, por exemplo, que um fenômeno como o trovão, e teve um dia que nós estávamos no campo apostólico que deu um trovão, que muita gente não conseguiu mais nem dormir. Parece que naquele momento o mundo ia se acabar. Um trovão foi uma coisa tremenda, fenomenal. Hoje nós sabemos o que é um trovão. Um trovão é o encontro da massa quente que está sobre a terra com a massa fria que está acima na atmosfera, e quando essas massas se encontram, existe um choque de moléculas, e nesse choque acontece uma dilatação, assim como quando você coloca um gelo debaixo da água, ele se dilata, ele se quebra. Então você imagina esse processo elevado à milésima potência, é um trovão. Hoje a gente sabe disso, mas calcule há 4, 5 mil anos atrás, uma pessoa olhar para o céu e escutar um barulho ensurdecedor, ela tinha que acreditar que aquilo ali era uma divindade, ou eram os deuses, era alguma coisa que não estava em ordem. Então, por causa desses fenômenos climáticos, por exemplo, por causa de pestes, por causa de doenças, e por causa de outros fenômenos tantos, as pessoas precisavam compreender e dar uma resposta para isso. E a resposta às manifestações desse mundo material, na verdade, eram respostas como se o mundo espiritual estivesse se inserindo em nosso mundo material. E foi a partir dessas concepções e dessas leituras que nasceram os deuses, que nasceram a mitologia, como forma de dar um sentido aos fatos que as pessoas não conseguem explicar. De vez em quando aparece um ateuzinho besta, dizendo-se conhecedor de alguma coisa, que ele só é ateu graças a Deus. Ele começa a dizer, não, porque a religião foi uma coisa inventada pelos homens, foi uma coisa que os homens criaram para entender o mundo. É claro que as pessoas precisavam, não é? Precisavam explicar os fenômenos, e elas, como não tinham explicações técnicas e científicas, elas apelavam para divindades,
apelavam para concepções mitológicas. Havia o deus Zeus, que era o grande deus dos trovões, dos raios. Havia o deus Hades, na mitologia grega, que era o deus dos mortos, que habitava nos lugares mais baixos. Havia no mar, que era tão bravio, Poseidon, que era o grande deus dos mares e das águas. Enfim, era uma forma de tentar compreender e absorver a realidade. E não tem nenhum mal nisso. Acontece que no meio dessa colcha de retalhos de divindades que surgiram em tantos povos, em diversos lugares, no Egito antigo, na Grécia antiga, na Pérsia antiga, na China antiga, no meio desse ambiente favorável à criação de divindades, um homem se sente vocacionado. Ele escuta uma voz, um chamado especial para trazer luz aos homens. E esse homem sentiu o desafio de mostrar aos homens que não haviam muitos deuses, mas que havia um único Deus. E esse Deus atendia pelo nome de El Shaddai, que significa o Deus Altíssimo, que foi criador e sustentador de todas as coisas. Vocês têm ideia de quem que eu estou falando? Imaginam quem foi que lá no passado se sentiu chamado e vocacionado para falar sobre esse Deus único? Alguém pode imaginar? Abraão foi essa personagem, essa personalidade que estava lá numa cidade chamada Ur dos Caldeus. A Caldeia era um lugar politeísta que acreditava em diversas divindades, e aquele homem sentiu o chamado de Deus no seu coração para ir a uma outra terra, inaugurar uma outra cultura, uma cultura não impregnada de divindades, de deuses, uma cultura não impregnada de mitologias, mas uma cultura que entendesse que havia um único Deus chamado o Senhor, e esse Deus criou e sustentou todas as coisas. Esse homem foi Abraão. E Abraão foi o primeiro patriarca de um povo. E Abraão foi o primeiro, Isaac foi o segundo, Jacó foi o terceiro. E esses três patriarcas deram origem a um povo que se tornou o guardião do conceito de um único Deus, de um Deus uno, que não entra em conflito com outros deuses, porque não está no nível de se conflitar com outras divindades que possam porventura existir. Portanto, escute, o povo hebreu, o povo judeu, ele se tornou o guardião, e isso é uma herança que nós temos que creditar aos hebreus. Nós somos monoteístas, nós acreditamos num único Deus, porque nós temos uma herança do judaísmo, uma herança do povo hebreu, que lá no chamado de Abraão, inaugurou a percepção, a confissão, de que não são vários deuses, mas apenas um único Deus, o Deus Altíssimo, o El Shaddai, aquele que criou todas as coisas e as sustenta pelo poder da sua graça. Muito bem. E se nas mitologias, muito especialmente na mitologia grega e na mitologia nórdica, que são talvez as mitologias mais fortes, mais bem amarradas, existe uma morada para os deuses. Na mitologia grega, a morada dos deuses chama-se Olimpo. Se na mitologia existe a morada dos deuses, porque se existe um Deus, ele tem que morar em algum canto, ele tem que estar em algum canto, ainda que ele seja onisciente, onipresente, onipotente, mas ele tem que estar em algum canto. Os gregos conceberam uma montanha, e essa montanha, supostamente havia ali um ambiente espiritual chamado Olimpo, e naquele lugar habitavam os deuses. Mas o Deus Altíssimo, o Deus de Abraão, está para além disso, porque pelo fato dele ser único, em todos os aspectos, ele habita numa dimensão absolutamente única. Portanto, escute, o Deus a quem nós servimos e acreditamos nele,
Ele habita numa dimensão absolutamente única, porque Ele é único. Não existe um outro Deus como o nosso Deus. Amém? Os irmãos entenderam isso? Muito bem. E há um texto interessante sobre esse assunto da unicidade do nosso Deus. Parece que eu estou dando uma aula de teologia para você, mas não é. Embora eu possa usar aqui argumentos teológicos. Mas vai já chegar ali na sua casa, isso que eu estou falando aqui. Você vai dizer assim: o pastor agora viajou e está fazendo concepções que estão... Não, vou já entrar na sua casa. Vou já dizer como é que esse Deus único resolve o seu problema lá da sua conta, que você tem que pagar. Pra você não dizer que eu sou tão babaca, tá? Vamos abrir a palavra do Senhor em Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5. Deuteronômio é aquele outro livro que é o terror das pessoas que nunca leram a Bíblia e que quando começam a ler Gênesis, Êxodo, Levítico, passa por números, não consegue passar de Deuteronômio. Passou? Glória a Deus. Quem passou de Deuteronômio, diga amém. Amém. Temos aí que ficaram reprovados e não conseguiram passar. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 e 5 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esse texto, ele é o emblema da ideia de que o nosso Deus é um Deus único. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E eu queria nessa noite aqui com os irmãos, a partir desse texto, a gente destrinchar essa coisa do nosso Deus ser um Deus único. E você pode estar perguntando: o que é que isso tem a ver com a minha vida? Escute. A ideia de um Deus único tem tudo a ver com a minha vida e com a sua vida. A partir desse texto eu quero fazer 3 considerações. Em primeiro lugar, é inalienável e inegociável a compreensão de que Ele é Deus de todos, mas só é Senhor dos que individualmente o querem. O versículo 4 diz assim: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Estamos falando aqui de Deus e de Senhor. Portanto, preste atenção. Uma coisa que é inalienável é que Deus é Deus de todos, mas só é Senhor dos que creem. Quem entendeu diz amém. Amém. Eu já disse em algumas oportunidades que eu não gosto de me referir a Deus usando unicamente o nome Deus. Não é porque Deus está aqui entre nós. Deus está aqui entre nós, amém, irmãos? Mas Deus está por lá no bar também, com aqueles caras que estão bebendo lá uma cana, tá ou não está? Deus está lá. Deus está lá também no estádio de futebol, que as pessoas estão jogando futebol, tá lá também? Tá. Deus está dentro do centro de Macumba também, tá ou não está? Tá ou não está, irmãos? Tá. Nem que você não queira, ele está lá dentro do centro de Macumba. Deus está ali presente também quando estão invocando numa mesa branca, numa mesa preta, ou cinza, encarnada, qualquer coisa que você quiser. Deus está presente ali também, tá? Amém? Os irmãos entendem isso, que Deus está lá? Então escute, eu não gosto de falar, me referir a Ele usando apenas o nome Deus. Eu não gosto. É uma questão pessoal. Porque soa aos meus ouvidos como uma expressão de senso comum. Não porque eu amo a Deus. Não porque Deus vai ajudar esse negócio. Deus te abençoe. Para mim, usar o nome Deus, eu não gosto de usar somente o nome Deus quando eu me refiro a Ele, porque soa aos meus ouvidos como uma expressão de senso comum e uma expressão desprovida de comportamento, desprovida de compromisso comportamental. Porque se você falar com a pessoa embriagada, ele vai dizer assim: Deus, mano, que
Você conversar com um cara que acabou de cheirar uma carreira de cocaína, ele vai dizer assim: Deus é bom. Não é verdade? Se você conversar com uma pessoa que está praticando a coisa mais absurda do mundo, ela vai dizer que Deus é bom, que Deus é Deus, que Deus é grande, e qualquer discurso desse tipo. Então, falar de Deus é um discurso desprovido de comportamento. É um nome que está na boca de todos que se possa imaginar. É um nome que apenas reconhece a Ele como alguém ou algo fora de mim, maior do que eu, talvez o Criador de todas as coisas, mas no fundo não exprime e não expressa compromisso com Ele. Agora, uma pessoa chamada de Senhor Deus é diferente. Que vê teste, começa a chamar de Senhor Deus. Até na repartição que você trabalha vão estranhar. Porque o presidente fala de Deus, porque o deputado fala de Deus. Agora, se chegar uma pessoa e disser assim: porque o Senhor Deus está aqui, aí o cara pegou pesado agora, porque chamou de Senhor. Percebe isso? Porque vê troca, na hora que você estiver falando de Deus, que quando você fala de Deus, ninguém sabe se você é crente, se você é descrente, se você... Ninguém sabe. Porque Deus na boca de todo mundo é igual cristão. Quando eu era menino, morava na Bela Vista, jogava pedra num cachorro no meio da rua, e ele dizia assim: não joga pedra nesse cristão, não. Não é? Até o cachorro era cristão. Pois é, pois Deus está na boca de todo mundo. Qualquer um fala no nome de Deus. Agora, só fala Senhor Deus quem conhece Ele. Eu gosto de chamá-lo de Senhor Deus, porque eu não conheço quem o chama de Senhor sem que tenha um naco de reverência, de respeito ou de compromisso com Ele. Faça um teste. Lá no seu trabalho, lá na sua escola, quando você se referir, estiver falando a respeito de Deus, chame-o de Senhor Deus, e as pessoas vão olhar para você de forma diferente, porque você deu a Ele um adjetivo que trouxe a você compromisso. Chamá-lo de Deus não traz compromisso a ninguém. Os irmãos entenderam a diferença, irmãos? Amém? Então comece a fazer um exercício. Quando você for chamá-lo agora, chama de Senhor Deus. Você já começa a pensar diferente, você já começa a agir diferente. Porque na hora que eu chamo de Senhor, isso exprime uma relação pessoal de servo e de submissão. Porque agora Ele é Senhor e eu sou servo. Só reconhece a Ele como Senhor quem se reconhece como servo. Qualquer criatura reconhece que Ele é Deus. E aí tanto faz ela ser servo como não, tanto faz ela estar embriagada como não, estar cheia de droga como não, na prostituição como não, ela reconhece como... Acho que acabou aqui. Oi. Quando você o chama de Senhor, isso exprime para você um comportamento diferente. Então, voltando, não se chama o Senhor de Senhor quem não tem sentimento de servo. Mas quando você o chama de Senhor, é uma relação que muda o eixo da reflexão, porque quem é servo, preste bem atenção, tem comportamento de obediência. Quem é servo tem comportamento de reverência. O servo abre mão de si mesmo. O servo encosta a sua vontade num canto em função da vontade daquele que o chamou, que é o seu Senhor. Por isso, escute: Deus é Deus de todo, de qualquer pessoa. Não, Deus é Deus dos espíritos, é o Deus dos espíritos, é o Deus dos católicos, é o Deus dos católicos, é o Deus dos evangélicos, é o Deus dos evangélicos, é o Deus dos embriagados, é o Deus dos embriagados, é o Deus dos que estão na prostituição, é o Deus dos que estão na prostituição, é o Deus de todos, é o Deus dos traficantes, é o Deus dos traficantes. E nós conhecemos muito a esse Deus, gostamos de chamá-lo de Deus, porque é uma relação sem compromisso. Tem um irmão da igreja aqui que estava fazendo escuta
com o pessoal que é envolvido com tráfico, e ele é policial. E ele disse que a conversa era assim: o traficante preso e a mulher fora da prisão, e ele falando com ela, e a mulher dizendo que os homens tinham entrado na casa dela e tinham levado as drogas, as coisas. E o traficante disse assim: mas minha filha, Deus é fiel, Ele vai restituir tudinho de novo. Esse é o Deus que as pessoas querem. É essa relação pederástica, pernóstica que as pessoas querem com Ele. Ele é meu Deus, mas não tem um compromisso, porque Ele é Deus meu, Ele é Deus do bandido, Ele é Deus do traficante, Ele é Deus da prostituição, Ele é Deus de quem está na prostituição, Ele é Deus de qualquer um, mas Ele só é Senhor dos que creem. Amém. Os irmãos entenderam a diferença? Amém, irmão? Segundo lugar, o único produto disponível que faz a ligação entre nós e Ele, o Senhor Deus, é o amor. O único produto. Porque o texto diz assim no versículo 5: amarás, pois, o Senhor. E aqui, irmãos, eu vou dar uma patadinha, porque eu não posso ficar sem dar minha patadinha. Existem alguns expedientes que nós imaginamos ser eficientes nessa nossa relação com o Senhor Deus. Quer ver? Nós acreditamos na oração. Quantos irmãos aqui acreditam na oração? Diga amém. A oração é a chave que abre todas as portas, amém, irmãos? A oração, nós temos com ela um diálogo com Deus. Amém? Que bom. Mas nós acreditamos que a oração, e acreditamos que o louvor, a música, a cantiga, acreditamos que a oração é um diálogo que nós fazemos com Ele. E nós acreditamos que quem ora muito, quem ora bem, é uma pessoa que tem intimidade com Ele. Muito bem. Nós acreditamos, e nós vivemos uma geração que canta, que os irmãos não têm ideia. Ou o povo para gostar de cantar. Nós cantamos. Toda nossa reunião, qualquer reunião nossa, tem que ter alguém que cante, que toque alguma coisa. Nós cantamos. E nós, nos últimos dias, fomos assolados por uma geração que nos ensinou de que o louvor é a coisa mais importante da igreja. Porque nós estamos elogiando ao Senhor. E eu quero dizer aos irmãos que estes elementos, louvor, oração e qualquer outros, não são suficientes em si mesmo. Porque se fossem, o texto sagrado daqui de Deuteronômio diria assim: orarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Ou então diria assim: louvarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é que o texto diz, irmãos? Amarás. E é aí onde nós nos perdemos. Porque nós até gostamos de orar. Porque orar, irmãos, a oração, eu já tentei falar algumas vezes sobre oração, eu escrevi um livro sobre oração, mas não tem jeito. A oração, a nossa oração de crente, às vezes é pior do que a oração repetida dos católicos. Porque a oração repetida do católico, por exemplo, o credo, faz até sentido. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, aquilo é uma declaração maravilhosa doutrinária. Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, único Filho nosso Senhor, é maravilhoso. Porque tem umas orações de crente que não tem uma confusão tão grande. Ele começa assim: Senhor Jesus, já começou errado, Senhor Jesus, a oração não é Jesus, a oração é o Pai, não diz mais. Senhor Jesus, eu quero te pedir, meu Paizinho querido, Jesus não é Pai de ninguém. Eu quero te pedir, meu Jesusinho querido, meu Senhor amado, meu Pai celestial, eu quero te pedir, meu Deus, que tu possas pedir o teu Espírito que faça agora. Aí o Senhor, meu Deus, que oração amorosa essa oração.
Ninguém sabe a quem foi que ele se dirigiu, entendeu? Sabe aquela carta que a pessoa não sabe nem quem foi o remetente, não sabe quem foi o destinatário, não sabe nada, é uma confusão. O Espírito Santo pega a carta e diz assim: não, acho que está pedindo aqui ao Pai. É uma confusão. E a oração tem outras coisas, irmãos. A oração muitas vezes serve mais para nós do que para Deus, porque é aquela oração que vira um mantra. Mas vamos conseguir. Senhor, eu creio. Senhor, vai agora. Senhor, eu acredito sim. Senhor, eu acredito. Senhor, faz. Então aquilo vira um mantra. Meu Deus. Ó Deus. Aquilo vira um mantra. E música, irmãos, é maravilhoso. Mas a música, principalmente por causa de uma leva de irmãos que começou a cantar e fazer CDs e vender, começaram a dizer que a música era mais importante, se ia para cultos, onde as pessoas cantavam, quando chegavam, cantava 2 horas e tinha 15 minutos para ouvir a palavra de Deus. E eu vi aquele negócio e disse: não vai dar certo. Não vai dar certo. Porque nós queremos orar, nós queremos louvar, porque as nossas orações e o nosso louvor não tem compromisso. Irmãos, a gente canta as coisas mais fortes do mundo aqui, na maior. Tudo entregarei. Isso é um canto antigo. Tudo entregarei. Sim. Tem uma música que a gente canta assim: eu largo tudo para ti. Como é essa música? E quando não sei que direção tomar, eu largo tudo para te encontrar, para te escutar. Duvido que você largue tudo para escutar o Senhor. Mas a gente canta: eu largo tudo para te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Você não quer ouvir o Senhor falar com você coisíssima nenhuma. Tudo eu entregarei. Malmente você entrega o seu dízimo, malmente, cedosamente você entrega uma oferta, bota R$2 dentro da sacola, aí diz: tudo eu entregarei. Então é o seguinte, irmão, a gente gosta de louvor porque é uma coisa descomprometida. Está no meio da música, está no meio da canção, a gente vai dando um desconto poético e fica cantando essas coisas, não é? E fica cantando essas coisas como a gente. Então a gente quer isso. Nós não queremos amar a Deus. E a palavra de Deus diz assim: amarás ao Senhor teu Deus. Aí, irmãos, é difícil. O apóstolo Paulo nos diz em Colossenses capítulo 3, versículos 13 e 14: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Que expressão maravilhosa! O amor é o vínculo da perfeição. Ou seja, as nossas imperfeições nos afastam tanto de Deus quanto dos nossos semelhantes. Deixa eu dizer para vocês aqui, meus irmãos, alguns dos irmãos aqui só estão casados por uma questão de amor. Porque se não fosse o amor, meu filho, minha filha, já teria ido embora há muito tempo. Alguns estão, lamentavelmente, não é o caso dos irmãos aqui, mas eu sei que algumas pessoas estão nos assistindo pela internet, estão casados porque não pode separar, porque o dinheiro não dá para juntar para pagar 2 famílias, eles ficam juntos. Sabe? Mas, irmãos, se não fosse o amor, nós nem estaríamos aqui hoje juntos. As nossas imperfeições nos afastam uns dos outros. Você já notou como todo mundo, quando se conhece no primeiro momento, tudo é bonito, tudo é maravilhoso? Tudo é divino, era maravilhoso, até debaixo d'água nosso amor era mais gostoso, lembra? No começo é tudo maravilhoso, já dizia o poeta Evandro Mesquita na Blitz. Acontece que quando a gente vai descobrindo as coisas, aí a gente começa a cantar as músicas do Valdir Soriano, começa a cantar as músicas do Genival Santos, e daí para uma banda. Eu te peguei no flagra. E aí, irmãos, são as nossas imperfeições. As nossas imperfeições nos afastam uns dos outros. As nossas imperfeições acabam com os nossos casamentos.
As nossas imperfeições nos afastam do Senhor. Então escute. E através do amor, e unicamente do amor, não adianta orar. O casal está passando por uma luta, vamos orar, e vai orar ao Senhor. Aí não adianta, se não houver amor. Através do amor, as imperfeições, os imperfeitos se vinculam e sobrevivem. Entendeu? Por que eu estou casado há 21 anos? Por uma única razão, do amor. Porque nem eu sou perfeito e nem a Patrícia é. O amor é o vínculo da perfeição. O que nos aperfeiçoa um ao outro é o amor. Através do amor, o Deus único e perfeito, preste bem atenção, se vincula a nós. E nós que somos homens frágeis e débeis, nos vinculamos ao Deus que é perfeito. Só por causa do amor. Você acha que você é crente por quê? Por causa do amor dele por nós. O amor dele cobre as minhas imperfeições. E o amor do meu coração me faz alcançar o coração dele. Quem entendeu diz amém. Amém. Mas o amor que nós estamos falando aqui, irmãos, não tem nada a ver com sentimento. Porque nós temos uma ideia ingênua de que amor é sentimento. Não, eu tenho que sentir alguma coisa. A Bíblia, nunca ouvi a palavra de Deus, eu nunca li, irmão, já li a Bíblia algumas vezes. E eu já procurei, tem até um texto que eu estava brigando aqui com o André, que diz que a gente diz uma música assim, vamos, porque eu caía do homem e levantar de Deus. Não tem na Bíblia, André, procurei de novo, não tem. Eu procurei outra vez, o André falou que tem, digo, eu vou procurar de novo. E eu procurei, irmãos, eu cacei, eu orei, eu chorei, eu digo, Senhor, tem que ter. Mas, irmãos, eu quero dizer, não tem. O cair é do homem e o levantar também é do homem. O filho pródigo se levantou sozinho, quer se levantar, meu filho? Põe as pernas, dá vergonha na cara e se levante. E Deus, onde é que entra? Na hora que você chegar bem pertinho da casa dele, ele vai chegar e receber você, igual receber o filho pródigo. Quem criou isso aí foi os evangélicos, para facilitar o caminho para as pessoas. Irmãos, os evangélicos são os maiores facilitadores do caminho das pessoas. Nós somos hoje contra a Igreja Católica. A Igreja Católica é que dificulta, né? Se eu para ir para o céu da Igreja Católica, tem que fazer um bocado de coisa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, tem que pagar indulgência, tem que isso e aquilo, tem que ser A e C, tem que ser assim, tem que fazer a confissão com o padre. É uma luta do cara ir para a eternidade. Entre nós crentes, irmãos, o caminho é largo. E a gente ainda foi dizer, olha, eu caí do homem levantar de Deus, o cara está caído, senão Deus me levantou ainda. Não, irmãos, eu estou esperando Deus me levantar. Nós estamos facilitando e estamos estragando a vida das pessoas. E eu não sei nem porque eu estou dizendo isso, mas vamos voltar. O amor não é um sentimento. A Bíblia não diz assim, sinta, a Bíblia diz creia. Ai, quando eu sentir, eu vou na igreja. Quem disse que eu tenho que sentir para ir no culto, irmão? Da onde é que você tirou a ideia de que você tem que sentir alguma coisa? Não, eu não sinto que hoje é meu dia. Quem foi que explicou para você? Que maldito líder disse para você que você tem que sentir alguma coisa? Vontade vem e passa. Sentimento vem e passa. Decisão não. Decisão é verdadeira. O amor que nós estamos falando aqui, irmãos, é um amor de decisão. Ele decidiu nos amar, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou e nos amou até o fim, porque a palavra de Deus diz que Jesus amou os apóstolos e os amou até o fim. Cabe a cada homem que é confrontado com esse amor decidir se quer ou não aceitá-lo. Preste atenção, a palavra de Deus diz: amarás. Vocês quatro ali atrás, separa os quatro ali. Léo, separa vocês quatro ali atrás. Fica cada um, duas cadeiras do outro. Os quatro, separa. Duas cadeiras, conta duas cadeiras, cada um do outro. Isso, muito bem. Fique em oração, fecha os olhos, todos os quatro, fique em oração pelo culto. Então preste atenção. Amarás ao Senhor teu Deus. A minha pergunta para você, sabe qual é? Você ama a Ele?
você decidiu amar a Ele, eu vou lhe mostrar que não. Vou lhe mostrar que não. Eu vou tirar seu cavalinho da chuva. Eu vou acabar com seu argumento agora. Eu vou fazer você sair daqui deprimido, angustiado. Eu vou detonar com você agora. Doutrina é sexta, mas tem um bocado de gente me assistindo aqui que acha que ama o Senhor. Eu quero ver se realmente nós amamos ao Senhor. Então escute, em primeiro lugar, a primeira coisa que nós aprendemos hoje é que Ele é Deus de todos, mas só é Senhor daqueles que creem. Segunda coisa é que para nós nos aproximarmos dele e ele de nós, só existe um expediente, que não é a oração, não é o louvor, não é a religião. Só tem um expediente, é o amor dele para nós e de nós para ele. E que esse amor é uma decisão. E a terceira coisa é que esse produto de ligação entre nós e ele só é eficiente se ele for puro e completo. O texto diz assim: amarás ao Senhor de todo o teu coração, quase que com toda a tua alma e com um pouco da tua força. Não é isso que diz o texto? É isso que diz, irmãos? Não. Então, peraí, o texto diz assim: amarás ao Senhor teu Deus com uma parte do teu coração, com metade da tua alma e com um percentual da tua força. Amém, irmãos? Não. Como é que diz o texto? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É agora que nós vamos ler. Pastor, eu já disse por aí que eu amo ao Senhor, eu amo a Deus. Como é que a gente sabe se a gente ama Ele de verdade? Como é que nós sabemos se o que nós temos pelo Senhor é amor ou apenas uma afinidade de valores? A resposta, escute, está na intensidade da coisa. Se no meu coração, naquilo que me traz a sensação de afeto, se eu tenho que alinhar espaços, ou eu tenho que disputar espaços com o Senhor, então eu não amo ao Senhor de verdade. Alguns de nós aqui amamos mais os nossos filhos. Teve um irmão na nossa igreja que ele olhou um dia para mim e disse assim: rapaz, eu amar minha mulher que a Deus. Ele teve a honestidade de dizer isso. Eu amar minha mulher, não é essa Coca-Cola toda, não. Ele disse: eu amar minha mulher do que a Deus. Pelo menos ele foi honesto. Alguns de nós temos mais afeto por coisas e pessoas do que pelo Senhor. E a palavra de Deus diz assim, irmãos: não podia ter esse texto aqui, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, de todo o teu afeto. Esse mesmo camarada tal do Abraão, ele amava Deus e tal, e o Senhor disse: Abraão, tu me ama? Ele disse: Pai, Senhor, eu te amo mais que a abelha ama a flor, eu te amo e como é forte o meu amor. É mesmo, Abraão? Disse: me dê tudo, entregarei tudo. É mesmo, Abraão? Disse: é verdade. Abraão, tu tem um menino, tem? Tenho, Senhor. Tenho um filho, um menino bom. Vamos fazer intercâmbio nos Estados Unidos, um menino maravilhoso. Pense no menino bom, Senhor. Esse menino foi um presente do Senhor para a minha vida. Então, Abraão, faz o seguinte: me dá esse menino para mim. Claro, Senhor. Eu vou mandar ele estudar fora para ele ser um menino teu, servir, ser um obreiro. Vou dar até a vice-presidência do ministério para ele. Não, Abraão, eu quero o seguinte: leva ele lá para o monte, leva uma faca, leva a lenha, põe ele em cima do altar, faz um altar e mata ele para mim. Deus não pode fazer um negócio desse, né, irmãos? Deus não pode pedir um negócio desse a nós. E Deus pediu a Abraão, sabe por quê, irmãos? Porque Abraão era o nosso pai na fé, mas ele não amava o Senhor de todo o coração. Tinha muito espaço no coração dele, um monte de coisa. E ele teve que subir no monte e deixar lá o espaço que Isaac estava disputando no coração de Abraão com o próprio Deus. Nós temos tantas coisas, irmãos, com que nós temos mais afeto do que pelo Senhor. Essa semana eu estava assistindo um programa que era na ESPN, me lembro qual é o canal. Um camarada torcedor do Flamengo, irmãos, um médico. Ele tem a maior coleção de camisas do Flamengo. Ele tem a maior coleção.
Ele é louco, tudo na casa dele é preto, vermelho e branco. Preto e branco, preto e vermelho, né? É roubo negro. Tudo preto e vermelho. Ele disse que a coleção dele vale mais de R$1 milhão. E ele continua comprando. E um dia ele disse que estava com a namorada no telefone, uma moça com quem ele tinha ficado lá, e ele disse assim: olha, eu vou ter que desligar que eu vou ter que ir pro jogo. Aí a namorada disse assim: tomara que perca. Aí ele disse assim: nunca mais eu liguei para ela. Irmãos, uma pessoa dessa não tem condição de ser crente. E se ele é crente em alguma igreja, ridícula é a igreja dele e o pastor dele, porque ele tinha que queimar aquelas camisas todinha. Dá um monte de gente aí que precisa de camisa, não é? Mesmo sendo as camisas horrorosas e feias daquele jeito, ele tinha que dar aquelas camisas todinha. Sabe por quê, irmãos? Porque uma pessoa que tem R$1 milhão de um time de futebol em patrimônio, que tem camisas, em chaveiro, em qualquer coisa, em vela, em qualquer coisa que seja, ela tem o coração dela, irmãos, dividido. Na verdade não tem o coração dividido. O coração dela não pertence ao Senhor. Pastor Banana, não diga isso. O seu coração ainda disputa espaço com tantas coisas, e o Senhor não é todo do seu coração. Quer dizer, pastor, alguém não pode gostar das coisas? Pode. Mas onde está o tesouro do seu coração? Aí está. Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Não foi isso que Jesus disse? Com o que é que você tem apego? Tem gente que tem apego com os filhos. Irmãos, tem pais ou mães que tem um apego com os filhos, que é uma coisa horrorosa, doentia. Que seguramente Deus perguntasse assim: se ama mais esse filho ou essa filha do que a mim, a pessoa diria assim: eu amo mais meu filho, eu amo minha filha. E ele fica dizendo assim: não, ama mais a Deus. Não ama. Está na cara que não ama. Eu acho, irmãos, quando a gente vê, por exemplo, algumas moças da igreja que começam a procurar fora da igreja, ele está parecendo um culto de doutrina, mas começa, meu coração está meio doutrinário esses dias, começa a procurar fora da igreja um varão, um homem que não tem na igreja. O argumento primeiro é que não tem na igreja, e o segundo argumento mais forte é: ele não é da igreja, mas ele é melhor do que muitos jovens da igreja. E às vezes, para se desvincular, é uma luta, chora, sofre, se angustia, sabendo que esse relacionamento está acabando com a sua fé. E você vai dizer que você ama a Deus? Você quer me dizer que você ama a Deus de todo o seu coração? Se o seu coração ainda tergiversa, ainda milita em dois argumentos, em duas realidades, e você quer me dizer que você ama o Senhor de todo o seu coração? Mas aí continua o texto dizendo assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma. E se na minha alma, naquilo que a minha razão consciente foca, eu tenho que alinhar espaços, ou mesmo disputá-los com o Senhor, então eu não amo o Senhor de verdade. Eu sei que alguns irmãos me acham radical, algumas pessoas me acham radical, porque eu digo que a igreja precisa ser o epicentro da nossa vida, que a nossa fé tem que ser o epicentro da nossa vida, que a nossa caminhada com Cristo tem que ser o centro da nossa história. E algumas pessoas dizem assim: não, pastor, mas é porque a gente tem outras questões na vida, questões sociais e tal. A Bíblia diz: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, ou seja, com a tua razão consciente. A tua razão consciente tem que amar mais a Deus do que a qualquer coisa que você possa imaginar. Pastor, como é que eu amo a Deus com a minha razão consciente mais do que tudo? É fácil. Você tem o seu trabalho como lugar para você expandir a glória de Deus, e de lambuja você ganha o seu trocado lá. Entendeu a diferença? Você está na faculdade para expandir a glória de Deus na faculdade, e de lambuja, quando terminar, você termina e ganha o seu diploma. Aonde você está? Você está para expandir a glória desse Deus que você ama com toda a sua alma. E aí você ainda é abençoado com alguma coisa que você possa experimentar naquele lugar. Como é que eu sei que eu amo ao Senhor com toda a minha alma? É quando qualquer coisa que eu tenho, ou qualquer pessoa com quem eu me envolvo, não tem uma finalidade em si mesmo, mas a finalidade é a glória de Deus naquilo ou naquela pessoa. E o texto continua dizendo: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força. Se
as minhas forças são consumidas ou mesmo exauridas por coisas, por atividades ou por pessoas, e eu percebo que para o Senhor o que eu entrego é sempre o rebotalho, então eu não amo o Senhor de verdade. Quer ver outra coisa? Quantos dos irmãos vão deixar de ver o culto que estão cansados? Não levanta a mão não, mas pensa nisso. Às vezes a pessoa, essa semana, uma pessoa estava com uma dor de cabeça e não estava numa oração, aí falou com a pastora e disse assim: eu não posso ficar na oração porque eu estou com dor de cabeça. A pastora falou assim: vem cá, você já trabalhou com dor de cabeça? Quem já trabalhou aqui com dor de cabeça, irmãos? Amém. Quem já fez amor aqui com dor de cabeça? Diga amém. Amém. Pode levantar a mão, diga amém. Amém. Muito bem. Quem já pegou ônibus aqui com dor de cabeça? Quem já pegou ônibus com dor de cabeça? Quem já jogou futebol com dor de cabeça, irmãos? Quem já jogou futebol com dor de cabeça? Né? Quem já foi para um restaurante com dor de cabeça? Aí eu não entendo por que a dor de cabeça, quando chega no desgramado do culto, você faz tudo que você possa imaginar com dor de cabeça, não é verdade? Irmãos, quantos irmãos aqui gostariam de ter uma sobra no seu salário maior? Diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Amém. É um momento bom do culto. Glória a Deus. Muito bem. Irmãos, alguém aqui já com dificuldade financeira foi lá no restaurante e mesmo sabendo que não tinha dinheiro para pagar, chegou lá e comeu? Alguém já fez isso? Chegou e disse: não, eu vou passar no cartão e depois a gente vê. Quem foi que fez isso? Muito bem. Dá oferta. Depois eu vejo, minha filha, bota aí, deu um cheque logo aí. Depois a gente vê. Sabe que o nosso problema é que nós não amamos com toda a nossa força. Nós gastamos a nossa força numa série de coisas. Gastamos a nossa força com as coisas deste mundo. Gastamos as nossas forças com as coisas mundanas. Gastamos as nossas forças com as coisas, com as atividades, inclusive profissionais. E um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, você disse que a pessoa que dedica a sua vida ao trabalho e não se dedica à casa do Senhor sei lá, um nome qualquer que eu tenha dado lá, um estudo, qualquer coisa que eu tenha dito lá para a pessoa. Eu disse, para mim, uma pessoa que faz da sua vida o trabalho, que o trabalho e a vida da pessoa, para mim, é um idiota. Pessoa que Raimundo Faguiana, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se morre, se mata, pode morrer. É uma bestada. Para mim é um besta. Eu conheci uma senhora que começou na nossa igreja, trabalhava na universidade grande aqui em Fortaleza, e irmãos, a vida dela, de manhã, tarde e noite, ela andava com crachá, andava com uma farda, com uma bolsa, com uma universidade, e aquela coisa, e era asilada pela faculdade. Aí um dia, irmãos, a faculdade toda para fora. E ela entrou numa depressão tão grande e veio conversar comigo. Eu dediquei minha vida àquilo. Você é louca. Você, por uma casa do documento de tica de galinha, você é louca de dedicar sua vida a um negócio desse? Por que você dedica a sua vida ao seu trabalho? E eu quero dizer a você o seguinte: se amanhã você for demitido, na terça-feira, sabe o que aconteceu? Passaram-se 24 horas. E tem outro lado. E você vai ficar com aquele sentimento do cara que perdeu a namorada. Eles vão ligar para mim, vão pedir para eu voltar. Aí eu vou insistir do jeito que eu quero. Tolinho, não vão ligar para você. Acabou-se. Game over. Legal, os irmãos estão alinhados. Se as minhas forças, irmãos, são exauridas e consumidas por coisas, por atividades, por pessoas, eu percebo que para o Senhor a entrega é sempre a última, então não amo o Senhor de verdade. Nós precisamos dedicar nossa força ao Senhor. Qualquer um de nós aqui que se dedicar a sua força ao Senhor, Deus vai abençoar você. O caminho para encontrar o Senhor Deus na eternidade passa pela nossa relação com o senhorio dele e do amor que eu tenho para com ele. E lembre-se que nós estamos tratando ainda da condição de Deus ser único. Ele é um Deus único.
E nós, embora façamos parte de uma categoria, que é a raça humana, nós somos indivíduos únicos e livres, capazes de construir a sua própria história. Cada um de nós aqui é capaz de construir a sua própria história. Preste bem atenção. Os anjos são estabelecidos por categorias. Existem os arcanjos, os querubins, os serafins. Eles são estabelecidos por categorias. Os anjos não enfrentam o mesmo processo que nós enfrentamos para existir. Os anjos não têm que nascer. Você não vai ver um anjinho. Só na macumba que tem os demônios pequenininhos, né? Mas você não vai ver um anjo pequenininho batendo. Não vai falar que um anjozinho. Um anjozinho veio falar comigo, menino. Não, anjo é anjo. Um anjo nasce anjo. Quando Deus cria anjo, ele cria um anjo formado já. O anjo não tem que ficar. Vai para a escola, o menino vai ter que fazer o exame de seleção do colégio 7 de setembro lá do céu. Não tem. O anjo nasce, é feito um anjo. A Bíblia não fala de anjos assim que. Um anjinho pequenininho, os anjos vieram e Deus veio com um anjo, um meninozinho pequeno. Não existe. Anjo é anjo. Eles foram criados grandes, anjos, perfeitos, já como eles são, na condição perfeita de um anjo. Eles não são como nós somos, eles não precisam nascer, desenvolver e morrer como nós. Eles simplesmente nascem como são. Então escute. Os anjos têm uma identidade e devem ter seus nomes. Mas eles não têm a mesma individualidade dos homens. Porque eles estão em categorias e eles não constroem histórias como nós. Existem outras milhares de pessoas com o nome Breno, mas só tem você. Como você não existe outro. Existem outros centenas de pessoas, centenas de Isaac, mas nem igual a você, com a sua história, com a sua capacidade, com as suas fragilidades, com as suas vontades e com as suas decisões. Por que isso é importante? Porque os anjos estão diante do Senhor, mas eles não estão diante de onde habita a glória do Senhor. Por quê? Porque os anjos não são únicos. Eles não têm uma história única como nós temos. Somente uma categoria de criaturas pode estar no lugar onde habita a glória de Deus: os que são um só. Como Deus é um só. E quem são esses? Eu e você. Por isso que nós vamos habitar onde habita a glória de Deus. Os irmãos entenderam? Aí o pastor, quando chega no final do culto, pergunta assim: eu ia até fazer o Joapê, mas não sei nem se eu vou fazer. Quem quer se entregar a Jesus para ter esse encontro pessoal? Aí a mulher pensa assim: se meu marido foi, eu vou. Você é anjo por acaso? Que você resolve as coisas por categoria? Tu não vai não? Vai tu. Se tu for primeiro, eu vou depois. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, que você é quem faz sua própria história. Você é livre, criado único. Mas como é que eu vou me converter se o meu marido e minha mulher não querem? Que morra. Ou que se converta. Se morrer hoje, amanhã tem 24 anos. Mas você deixar de ter a sua herança da salvação por causa de uma pessoa que você não sabe se amanhã ela vai dar para você um tchau, um adeus, você está ficando louco. Você está ficando louca. A sua história é única. Nós somos únicos. A salvação é individual. E tem gente que diz assim: não, e aí, já se entregou a Jesus? Eu gosto muito ali com o pastor Balhano. Gosto muito de assistir os cultos lá com o pastor Balhano. O pastor Balhano tem uma mensagem bonitinha e tal. Sim, mas você se entregou a Jesus? Eu e minha família estamos esperando aqui o momento certo. Como é? É individual, meu filho. É pessoal. É intransferível. É como a impressão digital, só você tem. Ninguém mais pode resolver isso por você. Só você pode resolver isso por você. E aí não importa se a sua família vem de uma religião X ou Y, é uma decisão sua. Porque quando eu me converti, eu não tinha pedigree de crente. Na minha família ninguém era crente.
E quando eu ouvi a palavra do Senhor, eu ouvi o Evangelho, e o pastor perguntou quem queria entregar a vida a Jesus. Eu não perguntei minha mãe o que ela achava, perguntei meu pai o que ele achava. Eu sempre me abusava com algumas coisas. Eu digo, eu quero e acabou, eu vou entregar minha vida a Jesus. Quando eu cheguei em casa, minha mãe disse, mas eu sei que esse negócio de ser crente, não sei o que. Eu digo, mãe, eu vou ser crente, e acabou-se. E ponto final. Se a senhora quiser, bem, se não quiser, você vem do mesmo jeito. E tem alguns jovens da igreja que se tornaram crentes, e o pai vem reclamar e tal. E eu digo para eles assim, se o pai está para fora de casa, você vai lá para casa. Mas não é boa quando eu digo isso. Pastor, você está separando a família? Eu estou. Se o marido impedir a mulher de ir no culto, eu digo, peça o divórcio dele agora e vem para aqui na igreja. Ele vai alugar a casa para você. Pastor, não faça isso, porque um casamento é sagrado. Mais sagrado é a sua salvação. Ele não me deixa ir para a igreja. Eu digo, vai, força. Meu marido não me deixa ir para a igreja, mas ele vai assistir o jogo do Fortaleza. Ele vai assistir o jogo do Ceará, quer que você fique em casa. Chega e digo, vá, seja bem feliz que o seu time ganhe. Eu vou para o culto. Eu quero você que... Eu vou para o culto. Pastor, mas a igreja... A igreja tem que ensinar as pessoas que amar a Deus de toda a tua força. Tem que dizer para o marido assim, meu filho, eu sei que é crente. Eu amo, tem que dizer, ela ama mais agora esse Jesus do que eu. Digo, eu amo, por quê? Qual o problema? Qual é o problema? Não, porque eu achei que você amava mais a mim. Você está louco. Não, mas você, já amei você quando era louca. Você agora, não sei nem se você está em segundo lugar. E vai lá para o bar. O que foi? Minha mulher me trocou. Por quem? Tal de Jesus que apareceu ali. Eu disse assim, bota para mim também, que a minha também me trocou com tal de Jesus. Ô glória! Irmãos, eu não quero amar mais ninguém do que a Jesus. Nem a nada do que a Ele. Eu quero amá-lo mais do que qualquer coisa e do que qualquer pessoa. Porque aí eu sei que como eu sou único, não existe outro Paulo Palhano. E graças a Deus porque não existe, porque um já é insuportável. Não existe outro Paulo Palhano, só existe eu. A minha decisão é minha e é única. E assim como Ele, como um Deus único, tomou uma decisão única de me amar, eu, como Paulo Palhano, o único, tomei a decisão minha, intransferível, de dizer, eu também quero amá-lo. E por isso eu tenho uma certeza muito grande no meu coração. Um dia eu vou morar onde Ele está. Você tem essa certeza no seu coração? Eu queria convidar você a ficar de pé nessa noite.